Pois é, meus amigos, esse episódio foi tudo que a gente queria e muito mais. E o que eu mais gostei, além, claro, de ver os dragões brigando, briga nítida, bem feita, bem colorida, bem clara, seja maravilhoso, foi que não teve essa de ai, mas o Aemond atacou o Aegon sem querer. Ai, mas o Aemond atacou a Rhaenys sem querer. Não, não teve nada de sem querer, não. Ele e a Matusalém fizeram tudo de propósito, conscientemente. E quando o Sonfroy tava caindo, gritando de dor, e depois a Meleys olhando pra trás com um olhar de me desculpa, nossa, isso me destruiu. Fala pessoal, eu sou o Pedro, e assim, eu posso estar um pouco emocionado. Eu posso, mas esse aqui foi o melhor episódio da série, não apenas da segunda temporada, mas da segunda e da primeira, o melhor episódio da série, e eu digo isso não apenas pelas cenas sensacionais no final do episódio, mas também pelo episódio como um todo, a construção para esse momento, e também pelas cenas do Daemon em Harrenhal, que, nossa, foram maravilhosas. Então vamos nessa, porque temos muita coisa para conversar. Quero primeiro falar sobre o arco do Daemon em Harrenhal, porque aquela cena dele se vendo como Aemond fez total sentido com o final do episódio. Como o Larys Strong até fala no conselho, lá em Harrenhal o Daemon não vai ter um adversário propriamente dito, alguém para ele pegar a espada e enfrentar. Porque o adversário, na verdade, é o próprio castelo de Harrenhal, com o Daemon mais uma vez tendo uma alucinação, um pesadelo. Gostei que eles trouxeram a Millie para mais cenas, não apenas aquela rapidinha. Ela apareceu anteriormente, apareceu aqui, e se for seguir a tendência, veremos ela ainda mais nessa temporada. E aqui, nesse episódio, vimos a Rhaenyra da Milhocoque, vimos a Lena Velaryon, foi muito falado no Viserys. Já pensou se o Viserys retorna em uma das alucinações do Daemon? Cara, seria interessante. Deixando claro, isso é teoria minha da minha cabeça e não é spoiler, tá? Na cena, a Rhaenyra fala pra ele: "Você me criou, Daemon. Você está determinado a me destruir. Tudo porque seu irmão amava muito mais a mim do que a você." O que é mentira, mas também é verdade. Sim, o Daemon realmente criou a Rhaenyra como rainha, já que por conta do Daemon ser como ele é e ter essas ações, o Viserys lá no primeiro episódio nomeou a Rhaenyra como sua herdeira. Mas eu discordo que o Daemon está determinado a destruí-la. A verdade é que o Daemon não quer destruir a Rhaenyra, ele claramente ama a Rhaenyra, só que ele ama muito mais a si mesma, ao seu dragão e também ao seu desejo pelo trono, sendo esse um dos motivos pelo qual ele é casado com a Rhaenyra. Ele não quer matá-la, já que se ela morrer, aí mesmo que ele não vai chegar nem perto do Trono de Ferro. Achei simbólico o Daemon ter acordado com sangue nas mãos, aí quando virou, bum, o sangue sumiu, sabe? Porque primeiro, a cena da Rhaenyra ali com a cabeça cortada falando com o Daemon foi sinistra. E dois, como Simon Strong até fala na cena seguinte, Rosby e Stokeworth se aliaram com os Verdes após saber da morte do Jaehaerys, ou seja, as ações do Daemon estão prejudicando as da Rhaenyra. Fora que a culpa da morte do Jaehaerys é dele, do Daemon. Ele tem sangue em mãos, e não a Rhaenyra. E é legal a direção da cena, né? Ele acorda, vê as mãos sangrando, aí vira, bum, o sangue sumiu. No caminho, pra contar o Oscar Tully, o Daemon vê um bode preto. Um bode preto que fica ali, olhando pra ele e o encarando. Bode preto, eu acho que a maioria sabe o que significa, né? O diabo, coisa ruim. Mas aqui no mundo de Game of Thrones, o bode preto pode ser o estranho. O estranho é a morte. Como se a morte estivesse ali o vigiando. Vigiando o que ele tá fazendo, meio que tipo, ó, vacilou, te pego, hein, fica ligado. Não é à toa que anteriormente, a Aerys Rivers falou pro Daemon que ele vai morrer ali em Harrenhal. Sobre a cena do encontro em si, primeiro o Oscar chama o Daemon de príncipe. O Oscar depois corrige, claro, chama ele de Vossa Graça, rei consorte e tal, mas o Daemon claramente fica irritado, porque essa é a segunda vez que acontece ali em Harrenhal, porque ele sente que só vai ser respeitado, só vai conseguir o que ele quer, que é ser rei, rei consorte, mas ainda assim ser rei, quando a Rhaenyra sentar no trono, o que aumenta ainda mais a sua pressa em querer tirar os Verdes do poder, como pro próprio Oscar logo matar o seu avô. Ainda sobre o Daemon, temos mais um sonho dele. A gente vê o Daemon sonhando, ou melhor, alucinando, que está vendo o Aemond, mas aí quando o Aemond vira, na verdade é o Daemon vestido de Aemond. E essa cena tem um significado bem interessante. O Daemon sempre achou que seria um rei muito melhor do que o Viserys. O Aemond se espelha muito no Daemon. Os dois são bem parecidos, desde a aparência com cabelão até no modo de agir. Fora que ambos têm uma relação complicada com seu irmão mais velho.
no caso o Daemon, tinha com o Viserys. E como se não bastasse os próprios fantasmas de Harrenhal ficar ali enchendo o saco do Daemon, a Alice Rivers aparece e faz o mesmo, jogando na cara dele que ele queria conquistar o castelo sozinho para provar o seu valor. E agora ele quer criar uma revolução nas terras fluviais também para isso. Mas ela está certa em dizer que a reivindicação da Rhaenyra lhe agrada. Porque pensa comigo, Viserys morre e a Rhaenyra assume como deveria. O Daemon seria rei e foi fácil demais. Ele com certeza arrumaria algum problema, alguma coisa para ele se preocupar nesse meio tempo, faria alguma besteira para ter o que resolver. Agora não. Agora para Rhaenyra chegar no trono, chegar e virar rainha, ele primeiro tem que agir, tem coisa para resolver, então de certa forma a Alice Rivers está certa. Mas é curioso, os verdes sabem que o Daemon conquistou Harrenhal, mas os pretos ainda não sabem disso. Parece que o Daemon mandou um corvo lá para Porto Real para falar, olha só, ganhei e vocês perderam. Mas não mandaram pra Pedra do Dragão pra não falar nada ainda. Ele quer primeiro pegar todas as terras fluviais, conquistar tudo ali e depois contar pra sua rainha. A Alice dá uma bebida pra ele. Ele bebe e acorda na manhã seguinte já tendo uma reunião com o Alan Blackwood, que é aquele mesmo garotinho que apareceu no 4º episódio da primeira temporada. O curioso é que durante essa cena, que é real, essa cena aconteceu, não era um sonho, o Daemon tem alguns vislumbres da Lena Velaryon adulto, ali servindo o pessoal. Essa cena foi propositalmente confusa, mas o que eu entendi foi, seja lá o que tinha naquela bebida, o Daemon conseguiu descansar, conseguiu dormir, mas aí, consequentemente, teve algumas alucinações, só caindo na real e acordando de fato durante a reunião ali com Blackwood, mas ainda assim tendo algumas alucinações, como vendo a própria Lena Velaryon. Mas essa conversa dele com o Alan Blackwood realmente aconteceu, não era um sonho. Mas o curioso é que essa cena da Lena Velaryon acontece de dia, diferente dos sonhos do Daemon, que geralmente acontecem de noite e, enquanto ele tá dormindo. Então parece que tinha alguma coisa nesse chá que fez mais do que apenas dar pro Daemon uma boa noite de sono. O Alan comenta que assumiu como regente da casa Blackwood, já que o seu irmão, o Samuel Blackwood, morreu na Batalha do Moinho Ardente e o seu sobrinho, o Ben Blackwood, agora, o futuro bem sangrento, ainda é jovem demais. E aqui a gente vê mais uma vez a importância da Batalha do Moinho Ardente. A batalha aconteceu, como vimos, no episódio anterior, o resultado da batalha. Não vimos a batalha, mas vimos que ela aconteceu. Na batalha, o Samuel Blackwood morreu, mas achei estranho que só mencionaram isso. Só mencionaram que o Samuel Blackwood morreu, sendo que no livro, nessa mesma batalha, o Amos Bracken também acaba morrendo. Aí eu pensei, talvez eles façam uma adaptação. Tipo, na Batalha do Moinho Ardente, ao invés de ser empate como no livro, não, aqui na série os Bracken ganharam e os Blackwood perderam. Tanto que só falaram que o Samuel Blackwood morreu. Para aí sim, agora, vermos a vingança. O Daemon se unindo com os Blackwood para acabar com os Bracken. Aí sim, matando o Amos Bracken. Então eu acho que é mais ou menos isso. E o Alan, ele mandou bem, Foi o famoso, quem quer rir, tem que fazer rir. Me ajuda, que eu te ajudo. A morte do Samuel Blackwood foi falada no Conselho Verde. E falando nos verdes, eu vou fazer assim. Primeiro eu vou falar sobre o Conselho Verde, depois sobre o Conselho Preto e depois sobre o grande conflito do Pouso das Gralhas. Combinado? Então pega a pipoca e vem comigo. Vimos que após tanta decência com Sir Criston Cole, que felizmente parece que não veremos mais, a Alicent ficou grávida, pedindo para o mestre um chá de lua. Chá de lua, lembrando, é para prevenir ou, nesse caso, interromper uma gravidez. Eu acho que ela estava grávida, eu tenho certeza na real, porque ela bota a mão na barriga. É tipo a série, olha, ela tá grávida e tomou o chá para não ficar mais grávida. E assim, se o caso dela com o Cole vazar, ela tá ferrada e o Cole, mais ainda, o Cole vai ser mandado pra forca, ela morrer, Agora, se a Alicent fica grávida e tem um filho do Sir Criston Cole, aí ela morre, o Cole morre e a criança, coitada, também vai morrer. E por conta dos efeitos do chá, ela não foi no conselho. O Lord Strong tava lá e sentiu a ausência dela. Eu, inclusive, também senti, achei estranho. E depois, a gente entendeu o porquê. O Lord Strong foi lá, falou com ela, falou. E assim, o Lord Strong, ele não é bobo. Ele sabe que a Alicent fica ali com um casinho com o Sir Criston Cole. Sendo que ele tem ciúmes por isso, tanto que, anteriormente se virou com Aegon. Mas agora que o Cole está ausente, está longe, ele foi lá e voltou pra Alicent. Voltou ali, trocou a ideia, daquela conversadinha. O Lord Strong, cara, ele é safado.
Se tem alguém nessa história que é rato, que é agente duplo, tá ali pro Aegon e também tá aqui pra Alicent, esse é o Larys Strong. E assim, do jeito que ele falou do Cole para Alicent, dos perigos que ele tá enfrentando e do que pode acontecer, me pareceu tipo, olha, seria uma pena se, né, nessa batalha, uma flecha, né, quem sabe, pum, atravessasse o pescoço dele, seria uma pena, seria uma fatalidade, né? Não tô dizendo que isso vai acontecer, nem dando spoiler do livro, mas pela forma que a série tá trabalhando o Larys Strong e também tem feito algumas mudanças quando comparado ao livro, eu não duvidaria o Larys Strong fazer alguma coisa pra acabar com o Sir Criston Cole. Só que essa cena dela com o Larys Strong serviu para uma outra coisa. A Alicent até pode ter dúvidas sobre o que o Viserys realmente queria, se o Viserys realmente queria o Aegon como herdeiro. No fundo, ela sabe que não, mas está tentando convencer a si mesma de que ela não errou, se fazendo de sonsa. Só que de qualquer jeito, não tem mais volta. Ela entende isso. Ela e seu pai começaram uma guerra. A guerra já está acontecendo e o vitorioso vai se sentar no trono, independente do desejo do Viserys. E ela está certa, mesmo se a Rhaenyra ascendesse ao trono, como deveria, provavelmente teria uma ou outra rebeliões no reino, com nem todo mundo concordando com isso, com uma mulher, com uma rainha, né, governando Westeros. Só que agora, nessa altura do campeonato, não importa mais se isso poderia acontecer, se isso tá acontecendo. Não, a guerra tá acontecendo e agora não tem mais volta. Quem atualmente senta no Trono de Ferro e tem o título de rei é o Aegon II, mas como vimos na prática, ele tá lá basicamente como uma figura ilustrativa, já que ninguém o ouve, muito menos faz o que ele obedece. Tanto que o Cole, após conquistar Val do Caço e anexar o seu exército, o exército de Rosby, Stokeworth e Darkling, foi conquistar o Pouso de Gralhas, fazendo um plano não com o rei, e sim diretamente com Aemond, aquele plano que vimos sendo tramado lá no primeiro episódio, e marchando sem a permissão do rei. E eu não vi nenhum problema eles não mostrarem o Sir Criston Cole saqueando Val do Caço. Eles guardaram a grande batalha pro final e, meus amigos, valeu muito a pena. Fora que a importância da cena era Lord Darkling morrendo e os seus soldados se unindo aos verdes. Isso foi mostrado, então por mim, tá tudo bem. Mas para o Aegon, ele realmente ficou sem argumentos, porque o argumento do Aemond e do Larys Strong é muito mais convincente e muito mais inteligente. Como vocês estão vendo aí pelo mapa, agora os verdes têm total controle das terras em frente a Deriva Marca e Pedra do Dragão. É só literalmente pegar um navio, ou melhor, vários navios, e ir para as ilhas. O problema é que para isso, o rei e o seu dragão estão deveras incapacitados, mas já já a gente chega lá. Fora que realmente, agora a grande importância de Harrenhal para os verdes é apenas manter o Daemon ocupado, manter o Daemon ali nas suas maluquices. Porque o Daemon ocupado é o Daemon longe da guerra. Daemon longe da guerra é o Caraxes longe da guerra. E se atualmente na história tem alguém que pode bater de frente com a Matusalém e até quem sabe ganhar, é o Caraxes. E como os dois estão lá longe ocupados, os verdes têm vantagem. Realmente, a jogada do Aemond e do Sr. Criston Cole é uma jogada bem inteligente e bem pensada. Só que o Aemond, ele foi além. Ele, além de fazer essa jogada, ele na surdina, no segredinho do Aegon, ele jogou na cara dele que Aegon é basicamente um burro. Que o Aegon, ao invés de estar estudando e pensando em uma estratégia, estava lá no cabaré, estava zoando, e enquanto ele foi embora e o Aegon ficou lá com seus soldados, o Aemond estava conversando e tramando com Sir Criston Cole. Fazendo isso agora, né, através dos corvos. E pra jogar ainda mais na cara do Aegon, o Aemond fala tudo isso em alto valeriano, justamente porque só o Aegon iria entender. O Aemond não precisa humilhá-lo a público ali para os membros do conselho só para atingir o Aegon. Ele fez isso na surdina, ali em Alto Valeriano, e vimos que ele conseguiu. Mas além dos problemas que a guerra em si já traz, ela também traz algumas consequências. Para alimentar uma dragão do tamanho da Vhagar e deixá-la 100% para a batalha, ela, claro, precisa comer bem. E os lords das Terras da Coroa já estão reclamando. Fora que o bloqueio da Guela está fazendo cada vez mais efeito e a capital está bem enfraquecida. Então, é mais um problema para o Aegon se preocupar. Quer dizer, seja lá para quem for assumir a partir de agora, mas para alguém se preocupar. Só que tudo isso deixa o Aegon pirado da cabeça. Toda hora falam da Vhagar. Ah, Vhagar isso, ah, Vhagar aquilo, ah, Aemond e Vhagar. Mas nunca falam do Sunfyre, dele com Sunfyre, ou só dele. É sempre Vhagar e Aemond, Vhagar e Aemond, Vhagar e Aemond. E quando a sua própria mãe fala pra ele que o seu dever é sentar lá e não fazer nada, é o estopim pra ele. A Alicent joga isso na cara dele.
dizendo que não é só porque ele é o rei que ele é inteligente, sabe? O Aegon não teve nenhuma boa ideia. Ele apenas queria ser obedecido porque ele é o rei, é o soberano. E como diz o Tyrion Lannister, qualquer homem que precisa dizer eu sou um rei, não é um verdadeiro rei, que é o caso perfeito aqui do Aegon. Fora que a Alicent também não tá errada quando diz que o dever dele é sentar lá e não fazer nada. Só dele existir, só dele estar ali sentado no trono e obedecendo os outros, ou melhor, deixando os outros agirem ao seu nome, ele já está fazendo muita coisa. Mas esse tratamento também é porque ela sabe que ele não merecia a coroa, ele não merecia ser rei, ele não deveria ser rei. E ela está certa. É melhor ele ficar ali apenas como figura ilustrativa do que tentar fazer alguma coisa e fazer cagada. O que foi o que praticamente aconteceu. Porque ele, se sentindo desvalorizado e subestimado pelo seu conselho e pela sua própria família, ele foi lá no fosso, pegou o Sunfire e foi para o Pouso das Gralhas, onde foi amassado pela Rhaenys e pela Meleys e depois basicamente virou churrasco por conta da Vhagar. E cara, nessas cenas eu senti muita pena do Sunfire. O Sunfire eu tive pena, mas o Aegon nem um pouco. 2 comentários sobre isso. Primeiro, quando o Aegon vai lá no fosso para pegar o Sunfire, ele está bebendo. Então eu não duvidaria dele estar meio bêbado ali naquela luta. E a cena dele vendo o Sunfire, cara, foi bem legal. O Sunfire indo pra cima dele, pedindo carinho, igual um labrador, cara, achei muito maneiro. Eu só queria ter visto o Sunfire um pouco antes, sabe? Porque ver o Sunfire foi legal. A relação dele com o Aegon foi legal. Mas ver ele tomando cada surra, nossa, foi de partir o coração, sabe? Ele, Sunfire, não merecia isso. E fora que além da cor, o Sunfire tem uma cauda igual da sua mãe, igual da Syrax. Eu vou comentar mais sobre isso no vídeo de detalhes, que sai segunda às 6 horas aqui no Good Nerd. Então se você é novo, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho pra você não poder perder. E caso você esteja curtindo e gostando aqui dessa análise, desse review, deixa um like, um joinha, que de coração me ajuda demais. O problema é que isso não estava nos planos. Pelo que entendi, era o seguinte, o plano do Cole era invadir o Pouso das Gralhas, já sabendo que um dragão preto iria vir, torcendo para que seja a Rhaenyra, e nessa, bum! O Aemond como fator surpresa aparecer e, destruir o dragão. Já que o único dragão capaz de bater de frente com a Vhagar está em Harrenhal ou até no Monte do Dragão, que seja o Vermithor. O problema é que quem apareceu foi o Dourado e foi a Rainha Vermelha. E Mas para chegarmos lá, vamos voltar um pouco para falar do Conselho Preto. A primeira cena dos pretos que vimos nesse episódio é da Rhaenys lá na Vila de Casco, encontrando o Alyn. A conversa deles tem um clima bem estranho, e depois a Rhaenys tem aquela conversa meio curiosa com o Corlys. Assim, tá bem claro, a série deu pistas anteriormente, e agora basicamente deixou claro, evidente na nossa cara. Se você não percebeu e acha que isso possa ser um spoiler, é só pular para esse minuto aqui. Mas sim, Alyn e Adan de Casco são, na verdade, bastardos do Corlys Velaryon. Mas eu achei interessante que, diferente do livro, que não deixa muito claro, aqui a Rhaenys sabe disso. E pela cena dela com o Alyn, ela meio que entende o que rolou. Ela sabe que a culpa não é do Alyn ou do seu irmão, e ela não tem nenhum ódio ou nenhum desgosto pelos dois. A bastardia do Alyn e do Adan vai ser trabalhada ao longo dos próximos episódios, já que, vai seguir a tendência do livro. Então, por enquanto, eu vou parar por aqui. Um ponto que foi muito comentado na série até agora foi: por que a Rhaenys não queimou os verdes quando ela podia? Bom, eu expliquei isso milhares de vezes aqui no canal, não vou falar de novo, mas agora isso se virou contra a Baela, com o Alfred já questionando por que ela não queimou o Sir Criston Cole lá naquela cena. Para ajudar a Baela, ela estava ali apenas patrulhando. Ela só não pegou o Cole e não atacou ele porque realmente ele se escondeu na floresta e, não tinha o que fazer. E provavelmente, se ela atacasse fogo que nem maluca ali na floresta, não daria certo porque o Cole e o Gwenny Hightower estavam bem protegidos, e 2, a retaliação dos Lords contra a Rhaenyra seria ainda pior. Uma verdade que a gente precisa falar é que o Conselho Preto é uma bagunça. Ninguém concorda com ninguém, um cara fala, outro discorda, outro grita, outro berra. Aí quando o Corlys chegou, geral, baixou a cabeça, silencinho, porque, é o Corlys Velaryon, ele tem moral. Mas aí, quando a verdadeira rainha chegou, ela chegou diferente. E, felizmente, ela mudou a sua postura. Eu entendo porque muitas pessoas não gostaram do final do terceiro episódio, da Rhaenyra ali encontrando a Alicent. Mas vendo agora esse episódio e os resultados daquela cena,
cara, aquela cena precisava acontecer. Agora a Rhaenyra tem 100% de certeza que o trono é dela. O trono é dela por direito e que o Viserys nunca mudou de ideia. E agora não tem mais meio termo, paz, ou ela vence a guerra, ou ela morre tentando. E agora, finalmente, ela vai pra ação. Legal que a própria Rhaenyra queria pegar a Syrax e ela mesma ir lá no Pouso das Gralhas, sabe? Claro que não iam deixar isso rolar, claro que ela não iria, e claro que se ela fosse, ela seria destruída. Mas legal que ela se ofereceu mostra a sua mudança de postura e a sua mudança de pensamento. Mas quem se oferece mesmo é a Rhaenys, já que ela e Meleys são mais experientes em batalha, o que realmente era a decisão mais sábia a ser feita naquele momento. Mas a pena é que, ela nem se despediu do Corlys Velaryon, e sabendo que aquela foi a última vez que os dois se viram, nossa, é uma pena, sabe? E legal ver a cena da Rhaenys pegando a Meleys, e como vimos na luta, a conexão entre as duas é muito forte. A Rhaenyra finalmente sabe que ela precisa ir pra guerra, e eu gostei que ela não perdeu tempo. Ela sabe que tem que ir pra guerra e já começou a agir. Rhaenys foi pra uma, e pela conversa dela com o Jace, onde ela conta pro Jace sobre a canção de Gelo e Fogo, olha, eu não duvidaria ela fazer mais coisa. Quem sabe dar missões para o Jace, para a Baela, missões que não tem no livro. Mas falando em guerra, como eu citei anteriormente, esse era o plano do Sir Criston Cole, atrair um dragão para a batalha, torcendo para que esse dragão seja a Syrax, seja com a Rhaenyra, porque aí facilmente a Vhagar iria destruí-la. Mas quem foi não foi a Syrax, e sim a Meleys, que como o livro e a série deixaram claro, a Meleys bate de frente com a Matusalém. Mesmo após a Meleys ter enfrentado e quase derrotado o Sunfyre, ela não abaixou a cabeça. A Meleys, ela é experiente, ela foi lá, Dracarys subiu. Foi lá, Dracarys subiu. Dracarys subiu. Só que aí quando o Aegon apareceu, não teve como. O Aegon não é experiente em ser rei, muito menos em batalha. Ele pegou o Sunfyre e foi pra cima da Meleys, que é quase o dobro do tamanho dele, como vocês viram nessa cena. E claro, ele tomou um sacode. E mais uma vez, ele só não morreu ali. A Meleys e a Rhaenys só não mataram o Sunfyre e o Aegon porque a Vhagar apareceu e interveio. E ao mesmo tempo que foi bem legal ver essas cenas, dragão brigando com dragão, cenas à luz do dia, CGI maravilhoso, a gente vendo tudo, essa parte inclusive foi bem melhor do que no livro, mas também foi de partir o coração, cara. Toda vez que o Sunfyre era atacado, berrava de dor, cara, nossa, eu senti uma dor no coração, eu realmente fiquei com pena. A Meleys facilmente iria destruir e matar o Sunfyre, mas a Vhagar apareceu e tudo mudou. Ok, ele e o Aegon se ferraram do mesmo jeito, mas ainda assim, se a Vhagar não aparecesse, seria bem pior. E como eu disse no começo, eu gostei que ao invés de outros momentos aqui na série, onde, nossa, foi sem querer, foi engano, aqui não. O Aemond atacou o Sunfyre e a Meleys porque ele quis. Ele mandou o Dracarys na Meleys sabendo que nessa o Aegon seria afetado. Ou seja, foi tudo de propósito. E assim, falar pra vocês, o Aemond não estava errado. Desde a primeira vez que ele e Aegon apareceram aqui na história, o Aegon sempre ficou zoando com ele, sempre. Fazia bullying porque ele não tinha dragão. Quando chegou a hora do Aegon ser rei, ele e o Sir Criston Cole tiveram que procurar o Aegon e basicamente forçá-lo a ser rei porque ele não queria. Ele não sabe o que fazer, não sabe o que ordenar. Fora que teve aquela cena de humilhação gratuita no episódio anterior. O Aemond estava alimentando o ódio dentro dele. E agora ele botou pra fora e teve a sua vingança. Agora, o Aemond mandou um Dracarys pra matar o Aegon? Bom, na minha opinião, não. A minha interpretação foi a seguinte: ele mandou um Dracarys sabendo que o Aegon seria atingido, mas não pra matá-lo de fato, sabe? Porque se fosse assim, ele poderia, ter finalizado o trabalho no final do episódio, o que, ele não fez. Eu acho que ele fez isso mais que como uma lição para o Aegon, mais para ser vingado do bullying que ele vinha sofrendo, mas para agora o Aegon passar a respeitá-lo do que de fato como uma tentativa para matá-lo. E aí que mais uma vez entra a grande semelhança entre Daemon e Aemond. Além, claro, das semelhanças óbvias, ambos são segundo filhos homens. Ambos acho que merecem muito mais a coroa do que de fato quem está usando. Mas diferente do Daemon, o Aemond sim foi maltratado e humilhado pelo seu irmão. Primeiro, ele demorou pra agir, demorou pra saber alguma coisa, já sabendo que o Aegon iria perder a luta. E como isso estava demorando pra acontecer, ele só deu um empurrãozinho. Novamente, eu gostei que a série deixou isso claro. O Aemond atacou o Aegon de propósito, não foi sem querer, não foi por acaso.
Depois, no conselho, nos próximos episódios, o Aemond até pode falar, nossa, não, eu queria atacar a Meleys, o Aegon tava lá, foram apenas consequências. Sendo que não foi assim. O Aemond, ele poderia ter pegado a Veiga e ter ido pra cima da Meleys se ele quisesse, tinha essa possibilidade. Mas não, ele propositalmente preferiu Dracarys. Eu volto a falar sobre a relação dos dois daqui a pouco, mais pro final. Porque primeiro temos que falar mais sobre a Meleys. A Meleys não foi afetada como o Sunfyre. Justamente por conta da sua experiência, ela saiu na hora do Dracarys e o Sunfyre foi atingido em cheio. Após isso, a Rhaenys poderia ter fugido. Ela poderia ter pegado a Meleys e voltado para a Pedra do Dragão, porque lá ninguém ia atacá-la, sabe? De fato, essa era uma possibilidade. Porque só do Aegon ter caído com o Sunfyre, nossa, isso já é uma baita vitória. Só que ela não é assim. Ela não é uma pessoa que foge do perigo. Ela confia em si, confia no seu dragão. Ela sabia que a chance dela e da Meleys morrerem era grande, tanto que ela se prende ali na sua cela antes de voltar pra Veiga. Mas se ela vai morrer com dignidade e vai morrer com honra. O livro deixa claro, se fosse Veiga contra a Meleys sozinha, a Meleys realmente teria uma chance. E vimos que a série, de fato, mostrou que isso era possível. Quando ela e Veiga se chocaram no ar e a porrada comeu, ficou pau a pau. Veja a Meleys sendo menor, ela não abaixou a cabeça, fez um estrago na barriga da Veiga. Eles referenciaram, né, a cena do livro, fora que na queda só a Veiga caiu. A Meleys não caiu e ficou voando. E aqui, meus amigos, aquela cena da Veiga levantando em câmera lenta, ela ali como se fosse um monstro gigante, assim, pá, 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 matando soldados. Nossa, que cena sensacional! E mesmo após essa parte, mesmo após basicamente ter empatado com a Veiga, a Rhaenys não desistiu. Ela poderia mais uma vez ter ido embora e ter fugido, já ganhou. Tipo, só do Aegon se ferrar já é uma vitória. Mas não, ela quis voltar pra ver se Aemond e Veigar tinham morrido. Mas se antes ela foi inteligente, agora o Aemond também foi, pegando as duas desprevenidas. E nossa, nessa hora, cara, que a Veigar apareceu, eu realmente tomei um susto. E como eu até falei no começo do vídeo, cara, essa cena da Meleys olhando pra Rhaenys enquanto ela morre, nossa, partiu meu coração. Porque um pouquinho antes nessa cena, antes delas voltarem ali pra ir pro segundo round com a Veigar, a Meleys olha pra Rhaenys tipo, pô, mandamos bem isso aí. Mas a Rhaenys voltou e deu ruim. E agora, enquanto a Veigar amassa seu pescoço, a Meleys olha pra trás com um olhar de me desculpa. Desculpa, mamãe, eu fiz o que eu pude. E depois a Veigar solta o pescoço e a Rhaenys aceita sua morte. E mais uma vez, o olhar do Aemond orgulhoso, do tipo, quem mandou mexer comigo, já mostra que o cara não tá pra brincadeira. Rhaenys Targaryen, filha de Jocelyn Baratheon com Aemon Targaryen, morreu aos 55 anos. Curiosidade que esse episódio saiu justamente no dia que ela faria 55 anos. Conhecida como a Rainha que Nunca Foi, ela viveu sem medo e morreu em meio a fogo e sangue. Falando em morte, temos mais duas cenas sensacionais pra gente comentar aqui nesse vídeo. A primeira é do Cole acordando no meio das cinzas. Ele vendo o caos da batalha, vendo pessoas mortas, pessoas queimadas. Ele vai tocar num soldado, mas não tem nada ali além de armadura e farelo. O Cole falou tanto em ir pra guerra, pegar dragões, agir, isso, aquilo, e agora pela primeira vez ele experienciou uma guerra entre dragões, que é totalmente diferente de uma guerra entre homens. Uma cena bem forte, mas muito bem feita. Detalhe, com a queda da Meleys, a batalha foi ganha. Até vimos no fundo os soldados verdes invadindo e tomando o castelo da Casa Staunton. Quem também caiu foram Aegon e Sunfyre. O Sunfyre está extremamente machucado, mas não morreu. A gente vê ele ali destruído, mas respirando. O Sunfyre está vivo e o Aegon tem o seu destino que fica em aberto. Se você não quiser saber, pule para esse minuto aqui. Mas não, Aegon não morreu. Como vocês viram, ele tá todo destruído, todo quebrado literalmente, e ficará com metade do seu corpo queimado, o lado esquerdo, como vocês estão vendo aí na imagem. A gente viu o Aemond indo ver o corpo dele com a irmã sombria em mãos. Mas não, eu não acho que o Aemond iria matar o Aegon. Se vocês verem, ele está sim, indo guardar a espada e não sacando ela. Então eu acredito que ele pegou a irmã sombria mais como precaução, para caso o Aegon se levantasse e fosse pra cima dele, né, ele ter como se defender, já que o Aemond atacou o Aegon propositalmente. Só que, né, o Aegon
tá nesse estado. Então não, eu não acho que o Aemond iria matar o Aegon se o Sir Criston Cole não aparecesse. Mas se vocês verem pela expressão dele, ele não sente nenhum tipo de remorso ao ver o irmão ali nesse estado. Ele não sente nenhum tipo de culpa. Na verdade, ele vê isso como uma possibilidade. Já que, com o Aegon ausente, pela lei, quem governa é ele como rei regente. Enquanto isso, o Sir Criston Cole tem essa cara, uma cara de quem não acredita no que aconteceu e sente culpado por isso, já que o plano de tramar contra o Aegon foi dele com o Aemond, e esse foi um dos motivos que fez o Aegon se sentir desvalorizado, subestimado e ir pra batalha. Se antes ele não se sentiu nem um pouco culpado pelo Jaehaerys ou pelo Arik, agora, ao ver o Aegon desse jeito, ao ver que o Aegon ficou assim, pelo resultado, mais uma vez, de suas ações, agora eu acho que isso vai mudar. E cara, que episódio sensacional, é sério, eu adorei, era tudo que eu esperava. Primeiro, que fora a batalha em si entre os dragões, o primeiro X1 entre Meleys e Sunfyre excelente, e depois um melhor e ainda mais emocionante entre Meleys e Vhagar, tudo foi bem construído para esse momento. O episódio foi construindo aos poucos, trazendo camadas, contextos e, no geral, essa parte ficou ainda melhor. Fora que as cenas do Daemon em Harrenhal ali com pesadelos, com Alice Rivers e depois com Blackwood, nossa, foram sensacionais. Pra mim, foi o melhor episódio da série, sim, da série da primeira e da segunda temporada. E pra você, o que você achou? Me conta tudo aqui nos comentários. Mas enquanto eu faço vídeo de detalhes, que mais uma vez, sai essa segunda, 6 horas da tarde, aqui no Good Nerd, aqui tem os detalhes do terceiro episódio e aqui tem os detalhes do segundo episódio. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!